Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à minha live. Deixa eu mandar aqui uma mensagem, avisar que eu estou ao vivo, que eu já comecei. Gente, eu vou fazer uma série de lives. Cada dia vai ter um tema mais interessante que o outro. Então eu te convido para participar de todas, que eu tenho certeza que vai ser uma semana assim de muito aprendizado, tá? Tenho certeza disso. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Opa. Pronto. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com essas lives. A de hoje, gente, a gente está com um tema que é o segredo das profissionais que se destacam no mercado de eventos. Observem que eu sempre estou falando para as mulheres. Por quê? Porque a maioria das minhas alunas são mulheres, é quase que na sua totalidade são mulheres. Eu tenho pouquíssimos homens que já foram meus alunos. E também as pessoas que me seguem, que comentam, que falam comigo, quase todo mundo são mulheres. Então, eu falo para vocês que são mulheres, mas os homens estão também muito bem-vindos aqui, tá bom? Não se sintam prejudicados por eu estar sempre falando com as mulheres, ok? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Nilza. Eu atuo na área de eventos públicos e corporativos há mais de 25 anos. Eu já fiz assim, gente, mais de 1.500 cerimônias. Eu já ensinei para muitos, já tive muitos alunos. Eu ajudei muitos já a serem referência, a se destacarem no mercado, tá? E eu espero que dessa vez seja a sua vez também de se destacar e de ser um profissional mais desejado, né? Uma profissional mais procurada, mais valorizada, que possa ter um valor maior do seu trabalho. Esse que é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria te perguntar, né? Qual que é hoje a sua maior dificuldade na organização de eventos, né? Quais são os desafios que você encontra? Coloca aí, gente. Coloca aí nos comentários, vai falando, né? Que eu quero conhecer um pouco mais vocês também. Então já vai deixando a sua mensagem. E eu vou, à medida do possível, eu vou me interagindo com vocês, tá bom? E o que é mais legal, quem ficar até o final, tá? Eu vou, no finalzinho, eu vou dar um bônus, eu vou dar um presente para vocês, tá bom? Muito bem-vinda, olha, Cacau, né? É isso? Carol, eu fiz cirurgia na vista, mas eu ainda não tô enxergando muito bem. Eu tô procurando enxergar ainda bem. Seja bem-vinda aqui na nossa live, tá bom? E hoje, se você ficar aí até o final, você vai ganhar um presentinho. Além, claro, de aprender, porque eu tenho um conteúdo muito bom para dar aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo, todas vocês, tá bom? Então, vamos começar lá? Conversando com minhas alunas, né? Conversando com as pessoas que interagem comigo aqui no meu perfil, uma coisa que eu percebi, e também eu também, né, no meu dia a dia, no meu trabalho, nesses anos todos, nesses 25 anos, né, eu percebo que por mais que as pessoas tentam planejar, por mais que as pessoas falem assim, não, eu planejei, eu fiz todo um planejamento certinho de eventos, sempre aparece um problema na hora. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas isso eu vejo que é uma queixa muito comum. Por mais que você faça, por mais que você tenta, sempre parece que você é um bombeiro. Parece sempre que você está apagando fogo, né? O tempo todo. E no final de um evento, assim, você se sente tão esgotada, que dá a impressão de que você fez o triplo do trabalho que você deveria fazer, né? Então, mas assim, isso não é exclusivo de uma ou outra pessoa. Isso acontece com muitas pessoas, né? Esse esgotamento mental
na tentativa de fazer um evento certo e mesmo assim sempre está vendo que está dando tudo errado, né? E isso, gente, se acontece com você, né? Não é, você não pode pensar que é falta de esforço, porque você está se esforçando. Às vezes, o que acontece, o problema é falta de foco, né? Aí você vai falar, mas Nilza, como assim falta de foco, né? Você não tem um foco estratégico. Né? E às vezes essa falta de foco é que nos prejudica tanto, né? Que é assim, dá aquela impressão assim, nossa, trabalhei tanto e não consegui nada. Cheguei no final do dia e tô com aquela sensação de que falta alguma coisa para fazer, né? E agora, gente, as pessoas que se destacam, né? As maiores, né? Essas maiores referências em eventos, elas não trabalham mais, né? Às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa trabalha tanto. Não, elas não trabalham mais, elas trabalham melhor. Então, é isso que você tem que fazer também. Você não é que você tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar melhor. E como é que você faz isso, né? É isso que a gente vai aprender aqui hoje. É isso que eu pretendo falar com vocês hoje aqui. Por quê, gente? O lance é maior concentração. Você tem que ter, no seu trabalho, você precisa se concentrar mais. E isso, gente, é um desafio. É um desafio para todas. É um desafio para mim, para você, para qualquer pessoa que está hoje no mundo. É um desafio muito grande, né? E principalmente atualmente, que a gente está aí com um mundo assim cheio de distrações. Então nos falta foco. E isso é um problema, né? Muito grande. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é possível você se concentrar melhor. Como é possível você conseguir ter mais foco. É esse o meu objetivo dessa live hoje aqui. E aí, claro, você ser mais produtiva no seu trabalho e transformar aí também a sua rotina, o seu dia a dia, né? Você conseguir esse destaque por meio dessa concentração no seu trabalho. E aí você vai trabalhar melhor e trabalhar menos. Esse é o nosso grande, né, norte, grande objetivo. Então, o que você tem que imaginar é que você é tipo uma maestra. O que o maestro faz? O maestro, ele rege toda uma orquestra para que ela toque uma música de forma sinfônica, né? Que haja essa harmonia na hora que a música chegue até os nossos ouvidos. E você, que também que é uma produtora de eventos, você tem que ser essa maestra. E o que são os instrumentos? Os instrumentos são os fornecedores, o parceiro, o demandante, a sua equipe. Então, você tem que reger de forma harmoniosa para que o seu trabalho saia de forma perfeita, que saia de forma boa, sem você se cansar tanto. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa, ao invés de ser a maestra ou o maestro, ele pega e começa a fazer tudo, quer tocar todos os instrumentos, quer fazer tudo de uma vez, né? Quer lidar com o fornecedor ao mesmo tempo que está fazendo um script, ao mesmo tempo que está conversando com o demandante, quer fazer tudo de uma vez. Não dá. Cada músico executa e toca um instrumento. Assim também tem que ser as outras pessoas que trabalham com você. Você tem que delegar as coisas. Se o maestro fosse fazer tudo sozinho, ia ser uma bagunça. Ele não ia conseguir, né? Ia ser dessa forma. Ia ser um desastre. Então, por isso que às vezes na produção do evento é a mesma coisa. A pessoa, ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha. E aí, claro, o que acontece? É um desastre. E a pessoa fica sem foco, né? Totalmente sem foco. E aí o que acontece? Desorganização, retrabalho, né? Muitas vezes um evento abaixo do potencial que ele pode ter. Às vezes você
que quer, trabalha tanto e quer causar uma boa impressão, vira o contrário, né? Por quê? Por falta desse foco, falta de você se concentrar, é isso que acontece. Então, gente, a solução para isso é que você tem que focar no que realmente interessa, tá? Você tem que ter essa concentração. Agora você fala assim para mim, Nilza, mas o que você tá falando aí para mim, nada é novidade, né? Eu falo assim, eu sei que eu tenho que focar, eu sei que eu sou distraída, que me distrai o tempo todo, né? Tá, eu tô aqui assistindo você, meu celular tá tocando, tá mandando mensagem, meu filho tá me chamando o tempo todo. Você fala assim, então você não tá me falando nenhuma novidade assim. Mas, gente, muitas pessoas não sabem que foco é você dizer um sim e vários nãos. Que é isso, né? Por exemplo, quando você vai assistir uma aula, né, no vídeo, pela internet, que hoje é tão mais fácil, né? Você sentar e assistir do que você ir para uma sala de aula. Nesse momento, você tem que dizer sim para esse seu estudo. E esquecer, você tem que pôr o celular longe para não ter as mensagens. Vocês já viram, gente, que coisa que mais rouba a atenção da gente do que aquele plim do celular? É impressionante. Impressionante, você está fazendo qualquer coisa, você está focada, aí o celular faz plim, aí você... É uma mensagem, às vezes, nada a ver, nada a ver. E você para do que você estava fazendo para ir atender aquele seu celular, para ver aquela mensagem. Ou se não, por exemplo, você está escrevendo um e-mail, aí você precisa de uma informação que está, de repente, no WhatsApp. Quando você vai pegar o WhatsApp, você vê outras mensagens que não tem nada a ver. E você para de fazer aquele e-mail para olhar as outras mensagens. Então, assim, a gente tem muitas distrações, mas você tem que dizer sim para aquilo que você está fazendo e dizer não para tudo isso. É assim que tem que ser, tá? Agora sim, Steve Jobs, que eu gosto bastante, né? Ele fala que falar sim para uma coisa e não é o suficiente. Você tem que dizer sim para a coisa certa. Por quê? Porque foco são muitas, né? Você pode focar em muitas coisas diferentes que aparentemente todas são importantes. Por exemplo, você pode achar que é importante focar no que seu filho está falando bem na hora de uma live, por exemplo, como essa. Então, você pode achar que falar assim, não, esse foco é importante, mas não nesse momento. Então, o sim é para a coisa certa. Percebem? Ele fala isso, né? Então, é você dizer sim para um foco e não para centenas de outras coisas que você poderia também estar focada, né? Então, assim, o que você tem que fazer é selecionar cuidadosamente o que você precisa fazer, tá? E tem um outro autor que eu gosto muito, vocês vão ver que eu sempre uso ele, que é o Daniel Kahneman. Ele fala que focar é a capacidade neural de mirar em apenas um alvo ao mesmo tempo, tá? E ignorar o mar de estímulos que tem à nossa volta, né? O tempo todo. Isso que é focar, ele diz. Só que ele fala que tem três tipos, tem dois tipos, três não, tem dois tipos de distrações e uma ela é dividida em duas distrações. Então, e quais são esses dois tipos que existem? O sensorial e o emocional. Então, são dois tipos, tá? O sensorial e o emocional. A distração sensorial, ela é a mais fácil de todas, tá? Por exemplo, você está lendo assim, ela é a mais simples, que o nosso cérebro lida assim com muita facilidade. Por exemplo, você está lendo um livro. O livro, ele tem a margem, onde tem os textos, né? E do lado tem uma margem branca. Você ignora, o seu cérebro ignora essa margem branca, que poderia ser uma distração. Ele ignora completamente. Por exemplo,
eu tô aqui falando com vocês, né? Mas tenta colocar a língua, né, no céu da boca e perceber. A gente não percebe. Então, assim, existem muitas distrações que são sensitivas. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô ouvindo, se eu parar para prestar atenção, tem barulho aqui na rua, tá passando caminhão, tá passando moto, que poderia facilmente me distrair. Só que o meu cérebro, ele trabalha já para eu não me distrair com esses barulhos, né? Então, assim, por exemplo, às vezes você quer trabalhar e focar melhor, você coloca um fone e aí você tá ouvindo aquela música, mas você não se distrai com a letra da música. Então, essas são exemplos de distrações sensoriais que você lida muito bem. Só que a gente tem as emocionais. Essas são muito mais difíceis de lidar. Por exemplo, imagina que você tenha que escrever um e-mail no seu trabalho, você tem que produzir um e-mail. E aí você tá numa sala, eu não sei como é que é o trabalho de vocês, a minha, eu trabalho numa sala aberta em que tem várias baias, então eu tenho gente sentada do meu lado, atrás de mim, na minha frente, muitas pessoas. E fica barulho, conversa e tarará. Eu consigo me distrair e trabalhar, escrever meu e-mail bonitinho, tarará, com aquele barulho todo. E eu acho que vocês também conseguem. Só que, quando alguém fala meu nome, ou fala o seu nome, isso, gente, é um gatilho fortíssimo para tirar a sua atenção. É impressionante. Você está escrevendo aqui concentrada, tarará, de repente alguém fala, Nilza, aí você distrai e começa a prestar atenção no que a pessoa está falando com o seu nome. Você distrai na hora. Então, assim, isso é uma forma. E assim tem outras coisas que te distraem também, facilmente. A gente, por exemplo, não se distrai muito, por exemplo, com cheiro, né? Cheiro faz parte do sensorial simples em que você está acostumado, você não distrai. Mas imagina que você está trabalhando com fome, né? E você sente um cheiro bom de comida. Na mesma hora você para, você se distrai. Isso é uma isca, gente, poderosa essa, né? Você para e fala, nossa, que cheiro bom. Aí você fala, nossa, estou numa fome. E aí pronto, né? Seu e-mail já foi, entendeu? Até você tentar voltar, lembrar onde você estava fazendo, o que você estava fazendo, por aí vai. Então, assim, é um desafio a gente lidar com essas coisas do dia a dia para focar? É um desafio muito grande, tá? E isso, gente, vem desse tumulto emocional que tem na vida da gente. E ainda tem, assim, um emocional, uma distração emocional que ela é muito pior. Que por exemplo, você terminou um relacionamento. Só um exemplo. Ou senão seu filho está doente, né? Você está lidando com uma doença. O tempo todo você está tentando se concentrar e está vindo aqueles pensamentos para te distrair. Por quê? Porque você está pensando, tentando achar uma solução para aquele problema. Então, essa falta de foco atrapalha demais na nossa produção. Atrapalha muito, muito mesmo. E a gente precisa, né, trabalhar as nossas emoções para que a gente não se distraia emocionalmente. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Trabalhar essas emoções. E isso significa, gente, se você conseguir fazer isso, né? Você conseguir trabalhar o seu foco, você também tem muito mais capacidade de trabalhar em momentos de crise. Quando, durante um evento, você trabalhar em momentos de tensão. Porque é isso que é evento. Né? Não sei, vocês que estão aqui comigo, vocês podem dizer aí como que é o ambiente de um evento, né? A gente está o tempo todo trabalhando sob tensão, sob pressão. É o fornecedor que não chega, é o equipamento que não funciona, é a autoridade que está atrasada, é o palestrante que não mandou a apresentação dele e por aí vai. Você está o tempo todo trabalhando sob tensão. Você está o tempo todo trabalhando
com preocupação. E aí a gente precisa desse controle emocional, não é? Tá? Coloca aí para eu ver se né? Não é isso que a gente tem que trabalhar. E quando a gente tem esse controle emocional, o que acontece é que a gente tem mais capacidade de se manter calmo durante alguns momentos de crise. Você consegue pensar melhor. Por quê? Porque você não está distraída com os problemas, né? O teu pensamento está focado em resolver aquelas questões, né? Então, ajuda muito você ter foco, você trabalhar o foco no dia a dia, ajuda você a ter controle das suas emoções para você trabalhar no seu dia a dia, tá bom? Você quer ver, gente? Você fala assim, onde que tem uma pessoa focada? Observa numa festa, né? Tem uma pessoa lá conversando com outra. Essa pessoa, apesar de todo o barulho que tá a festa, às vezes tem alguém tromba nela e tal, ela tá prestando atenção na que a outra pessoa tá falando, ela tá prestando atenção naquela conversa e ela tá totalmente abstraída do que tá acontecendo em volta dela. Isso aí é uma pessoa focada. Agora, aquela pessoa que tá, você conversando com ela tá olhando, o olho dela tá andando para lá, andando para cá, ela presta atenção em todos os barulhos, sabe? Ela comenta, você viu aquilo? Mas que barulho foi esse? Isso é uma pessoa distraída, é uma pessoa sem foco, tá? Ela tá sempre procurando alguma coisa que tá atraindo ela, tá atraindo a atenção dela. Isso é uma pessoa sem foco. É uma pessoa que não tem muito controle das emoções dela, tá? Então, quer ver? Deixa eu fazer um teste rápido aqui com vocês. Vamos ver se vocês me respondem aí. Deixa eu ver. Não é, Nath? Extremamente isso? É muito isso. Vamos ver se você é focada, Nath. Quais são os dois tipos de distrações que eu falei aqui? Quem colocar os dois tipos de distração é porque tá focada aqui no que eu tô falando. Se alguém souber, coloca aí. Isso, gente, que é foco, tá? Quando você termina de ler uma página de um livro, você lembra o que você leu, tá? Quando você tá desfocado, você não lembra nada do que você escreveu. Ninguém colocou aí, então tô achando que vocês ainda não estão focados. Brincando, gente. Só que a gente pode resolver isso. Muito bem, Nath. Tá. Não, é exatamente. Colocou certinho. Sensorial e emocional. Perfeito. Já tá no caminho certíssimo. Tá? E como é que a gente pode resolver isso, né? Você fala assim, pô, Nilson, você só tá me falando, tá? Já vi, tem problemas, tem que ser focada. Mas como é que eu resolvo, né? Você vai resolver isso, gente. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é a gente focar e executar uma tarefa de cada vez, tá? Então, assim, uma pessoa que é multitarefa parece que é uma coisa positiva, não é? Só que não é uma habilidade assim tão valiosa. Porque tem muitas pesquisas que mostram que uma pessoa que é multitarefa, na verdade, ela não consegue focar, né? Ser multitarefa é prejudicial na concentração e no desempenho. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas, por exemplo, quando eu gosto muito de cozinhar, né? Quando eu vou cozinhar, que eu tô fazendo vários processos ao mesmo tempo, eu me complico toda. Mas quando eu foco, não, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, a coisa parece que flui melhor, parece que anda melhor, né? E eu consigo executar, fazer a comida mais tranquilamente. Mas quando eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre me complico. Sempre, sempre. Não sei se vocês são assim. Então, assim, fazer uma tarefa de cada vez é uma forma de você ser focado. O lance aqui, para nós que somos de eventos, não é fazer qualquer tarefa.
entende? Você tem que saber fazer a tarefa certa na hora certa. Então, assim, imagina uma produtora de eventos que está produzindo um evento e está concentrada em resolver um layout de um crachá. Só que, no entanto, a logística dos palestrantes está totalmente desorganizada. E ela deixa isso para fazer o layout do crachá. Então, ela tá certa em focar, mas ela tá errada em focar na coisa errada, não é na coisa prioritária naquele momento. Então, não é só focar. A gente tem que focar no que é importante naquele momento. Percebem a diferença? Então, assim, você tem que saber o que é importante primeiro, para depois você se focar. Você tem que você tem que saber isso. Desculpa, gente. Aqui tá tendo alguma coisa, tá me fazendo a garganta coçar. Então, você tem que saber escolher o que fazer primeiro, tá? Você tem que ter uma clareza de prioridades, tá? E muitos produtores, gente, muitos produtores de eventos se perdem. Por quê? Porque não sabe o que fazer primeiro, que é importante antes, para depois fazer o outro, tá? Então, tem duas coisas que você tem que prestar atenção. Primeiro, o que é para ser feito primeiro? Você tem que saber isso. E segundo, o que você pode delegar? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui do crachá, ela poderia muito bem ter delegado o crachá para cuidar de uma coisa que tem mais impacto e que talvez não é qualquer pessoa que possa fazer, que é a logística ali dos palestrantes. Por exemplo, se você tem que negociar com patrocinadores, tem que ser você não vai delegar isso, mas você pode delegar a organização do evento, né? Não tem problema, você pode delegar para alguém da sua equipe. Você tem que saber essas duas coisas, tá bom? E isso você faz quando? No início do planejamento do seu evento. No início você tem que definir essas prioridades chaves do evento para você tomar essas decisões no que você vai focar. E aí você vai focar uma coisa de cada vez para fazer, tá? Eu uso, gente, uma metodologia chamada Reto Planejamento EFC, que é o evento do fim ao começo. Eu não vou falar para vocês aqui dela, porque precisaria, né, de uma aula toda só para falar sobre ela. Mas é uma das coisas que eu vou tocar na minha semana, na semana da referência em eventos, que vai acontecer no dia 31/3, 2/4 e 3/4. Né? Que vai ser um evento, eu tô divulgando, vai ser um evento online, vai ser gratuito, e que eu vou ensinar para vocês essa metodologia, né? Nesse evento eu vou ensinar para vocês o caminho, passo a passo, para vocês terem referência em eventos. E aí, uma das coisas que eu vou ensinar é exatamente como que você usa o método Reto Planejamento EFC, que é o evento do fim ao começo, para você conseguir definir essas prioridades. Como é que você traz o evento para perto de você e você consegue ter com muita clareza essas prioridades, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, tem um linkzinho lá na bio, tá bom? Aqui, só você se inscrever, tá bom? Mas bora lá. Qual é a outra coisa que você tem que fazer? Isso aqui, gente, ninguém pensa. Por incrível que pareça, para você ter concentração, você tem que fazer uma pausa. Parece uma coisa assim, que eu tô falando meio assim, contra-intuitivo, né? Peraí, Nilza, para eu me concentrar, eu tenho que fazer uma pausa durante o meu trabalho, isso vai melhorar a minha concentração? Sim, né? Tem inúmeras pesquisas que mostram isso. Que o fato, assim, quando você está fazendo uma tarefa assim, num longo período, né, você tem que fazer essa pausa para sua mente descarregar, para sua mente recarregar, para sua mente recarregar, tá? Porque aí ela parar de devagar.
Porque quando é igual quando você está fazendo exercício, você está fazendo, tá tudo certinho lá. Aí você começa a cansar, seu corpo já vai caindo e você vai fazendo todo o exercício errado já. Você tem que parar, dar uma pausa para recomeçar e fazer as coisas direito, né? Então é a mesma coisa, você tem que fazer essa pausa. Vocês já ouviram, gente, falar de uma técnica do Pomodoro? Essa técnica ela é muito divulgada mesmo. Ela é uma técnica de gestão do tempo para você melhorar a sua produção, para você melhorar a sua concentração, tá? Ela consiste em alterar períodos de trabalho e descanso. Então, como é que ela funciona, né? Você trabalha, normalmente essa técnica ela dura 2 horas. Então, a primeira coisa, você vai escolher uma tarefa para fazer. Aí você vai trabalhar 25 minutos e você vai parar e descansar 5 minutos. Depois você trabalha mais 25 minutos e depois descansa 5 minutos. Isso durante 2 horas. Quando der 2 horas, você descansa 30 minutos, né? E ela chama Pomodoro porque a pessoa que criou ela marcava o tempo num time que ele tinha, que era a forma daquele tomate Pomodoro, né? Que ele era um italiano, por isso que ela chama Pomodoro, ele botou esse nome. Então, assim, primeira coisa, separa e depois você faz isso. Eu uso essa técnica, gente, assim, ela é perfeita. Principalmente os dias que eu tô assim, com a cabeça mais cheia, sabe? Que esse que eu falei pra vocês, essa distração emocional tá mais me incomodando. Fala, nossa, tem muita coisa pra fazer, não sei o que, não sei o que. Tá muito certo, sabe? Te ajuda muito nesse foco. Então, eu recomendo que vocês usem essa técnica que vai ajudar vocês a focar, tá bom? E a outra coisa que eu já até comentei aqui é a delegação inteligente. Por quê, gente? Você não tem que fazer tudo. Muitas pessoas, principalmente quem trabalha com evento pequeno, acha que tem que fazer tudo no evento. Não, você tem que delegar, tá? Você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem que lembrar que você é a maestra e não, né? Que a pessoa, todos os músicos juntos, né? E aí, e o fato de você delegar não quer dizer que você vai perder o controle. Você não vai, você vai ficar coordenando para que as coisas saiam da forma que tem que sair. Então, a gente pode até fazer uma analogia. Por exemplo, imagina um chefe, né, de cozinha que tem que fazer um jantar aí para 200 pessoas. Ele não vai fazer tudo. Ele vai delegar e ele vai fazer só o que é principal. O que é principal? Definir o menu, fazer as finalizações, não é? É isso que ele vai ver, que ele vai confiar nos cozinheiros, nos ajudantes dele, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, tá bom? E principalmente o maior cuidado dele vai ser que os clientes tenham uma ótima experiência naquele jantar. Se ele ficar lá focado nas preparações, ele nem vai ter noção do que está acontecendo no geral. E pode acontecer problemas que ele nem vai ver o que é. Então, você tem que fazer igualzinho, tá bom? Você tem que identificar as tarefas que só você pode fazer, e você focar nela, se concentrar nela, e você vai delegar as outras coisas, tá? Só tome cuidado para não delegar o que é essencial. Por exemplo, uma negociação com o patrocinador. Isso aí é essencial, tá bom? Você não pode delegar isso, tá bom? E outra coisa é ter uma organização estratégica, tá bom? Todas as pessoas que se destacam no mercado e que são referência, essas pessoas, elas usam ferramentas para ter controle, ter controle do trabalho delas, tá? Então, essas ferramentas são assim, cronogramas, checklists e por aí vai. Você também tem que usar. Às vezes, o que eu vejo muito? A pessoa, ela trabalha com eventos pequenos. Como o evento é pequeno, ela pensa que ela faz o controle de cabeça.
Não dá certo. Não dá certo. Não é só o grande evento que a gente usa ferramenta de controle, a gente tem que usar os pequenos também. Gente, e as ferramentas de controle não é perda de tempo, é controle. O que eu tô falando é controle, não é perda de tempo, né? Então, e o legal de se usar essas ferramentas é que não é só para você não esquecer, não é só para você não ter retrabalho, porque isso pode acontecer, né? É também, quando você usa checklist, é também para você aprimorar o seu trabalho, né? Você começa a identificar as áreas onde elas podem ser otimizadas, tá? Você começa a observar onde os procedimentos podem ser aprimorados e você vai sempre melhorando. E você consegue isso por meio de checklist, tá bom? Isso é muito importante. Usar essas ferramentas, gente, sabe o que acontece? Você começa a ter uma melhoria contínua. Você está sempre melhorando, sempre melhorando. E é legal ainda que você tem memória aí do seu trabalho. Tá? Você não fica esquecido, algumas coisas esquecidas. Tá bom? E sempre você vai conseguir desenvolver melhores práticas. Você, gente, pode... E tem tantas ferramentas que você pode usar. Você pode usar o Trello, você pode usar planilhas do Google Drive, do OneDrive, sei lá, você pode ter... Tem muitas coisas. Tem ferramentas pagas, se for o caso, né? E que elas você consiga ver as etapas o tempo todo do seu evento, tá? Eu sempre disponibilizo para os meus alunos umas ferramentas que eu já criei, eu já disponibilizo para eles, que eles já têm prontinho ali, tá? Eu disponibilizo linha do tempo, eu disponibilizo checklist, né? Porque aí facilita muito a vida dos meus alunos, né? Como eu já tenho, já adianta bastante, tá bom? Então, além de você evitar o retrabalho, você mantém o controle do seu tempo, tá bom? Agora tem outra coisa, tá bom? Que não adianta, né, você fazer tudo isso. O seu maior ativo, gente, por incrível que pareça, é o seu próprio corpo e a sua mente. Muitas pessoas, eles não dão muito valor. Mas você ter uma energia e uma clareza mental é, sem dúvida, o que vai te fazer ser mais bem-sucedido. Você pode ter certeza disso, tá? E como é que pessoas, né, que são mais bem-sucedidas fazem isso diferente, tá bom? Porque assim, o que acontece? Muita gente tem a impressão de que ser produtor de eventos é trabalhar até a exaustão, né? É morrer, né? No final de uma semana de evento, você tá assim, acabada, destruído. Mas não é isso, gente. Não precisa ser isso. Isso já aconteceu comigo? Já. Eu já adoeci depois de um evento, de uma semana de evento. Eu já saí assim. Eu adoeci e fiquei 15 dias de cama. Isso não é legal. Não é legal. Eu aprendi aos trancos e barrancos que não pode ser assim. Não deve ser assim. Tá? Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo. A gente tem que ter saúde mental, tá? Para você conseguir desempenhar bem o seu trabalho, desempenhar a sua função. Então, o que você precisa? Você precisa incluir hábitos que aumente o seu foco e a sua energia, tá? Então, por exemplo, dormir bem. As pessoas às vezes não dão valor em dormir bem. Você tem que dormir bem, tá? Você tem que dormir aí, você tem que ter um mínimo de horas de sono. Pra quê? Porque com a cabeça, com a mente descansada, você toma decisões mais rápidas, você evita falhas no evento, tá? Gente, sono, anota aí. Pode anotar. Sono não é luxo, é estratégia, tá? É estratégia. Então, durma bem. Importantíssimo. Outra coisa, fazer caminhadas curtas. Às vezes você está trabalhando num projeto, está fazendo um planejamento longo, sabe? É importante você parar, lembra que eu falei da pausa? Você parar e fazer uma caminhada curta. Uma vez até eu estava assistindo um filme que era Uma Linda Mulher,
e ela ensinava pro cara, ele era um empresário, a ele caminhar, tirar o sapato e caminhar na grama. E ele precisando, uma hora, ter que tomar uma decisão lá, ele fez isso. Ele tirou o sapato e foi caminhar na grama. Por quê? Porque caminhar, gente, ativa a nossa criatividade. Sabe? Fazer caminhada ajuda muito a você resolver problemas. É muito bom. Se você tiver um problema para resolver, sai para caminhar. Sabe? Que você vai ver que a sua mente vai clareando. Você vai encontrar a solução de forma muito mais fácil, tá? E mesmo quando você não tiver problema, você está aí planejando, que você precisa ser criativo, né? Dá uma voltinha de 10 minutos, só 10 minutos, você não precisa mais do que isso não. Você vai ver como vai te ajudar, tá bom? Outra coisa, que muita gente pode achar que é coisa de preguiçoso, mas não é. Tirar pequenas sonecas. Gente, soneca é uma coisa que, assim, às vezes você tá morto, você tá cansado. Se você tira uma soneca rápida, você volta outro. Não tô falando pra você deitar, pôr pijama e dormir a tarde toda. Não, é tirar uma soneca, um cochilo. Grandes gênios já faziam isso, tá? Einstein fazia isso, Da Vinci fazia isso. Sabe? Tirar a soneca mesmo. Porque aí, isso é um truque para você descansar a sua mente, para você relaxar a sua mente. Tá? Isso vai te ajudar muito. Um cochilo, gente, 15 a 20 minutos. Você vai ver como vai te ajudar, tá? Ele pode restaurar sua energia, sim, para você conseguir trabalhar o resto do dia, ter foco no que você tem que fazer. Super bom. E assim, gente, produtores de evento de alto nível, ele não fica 24 horas ligado. Então, você precisa planejar o seu dia com esses momentos de descanso que eu tô falando aqui. É muito importante, porque 15 minutos que você dá uma descansada, você vai render o dobro. Então, você tem que pensar nisso, tá? Você tem que definir esses horários, tá? Esse horário eu vou focar, foco intenso, usando aí a técnica de Pomodoro, tá bom? E esse momento aqui é o momento que eu vou descansar, é meus 30 minutos, tá bom? Pensa nisso e você vai ver que você vai ser mais produtivo, você vai ter mais foco e na hora de você fazer seu evento, você vai ter mais controle emocional, tá? Você vai conseguir ter mais foco, você vai conseguir administrar melhor seu evento, você vai conseguir ficar mais calmo, tá? Com certeza. E, claro, sempre, delega suas tarefas, organiza estrategicamente seu evento, tá? E, acima de tudo, cuida de você mesmo. Esses são os pontos chaves. Esse é o segredo, tá? De quem é referência, de quem se destaca. Por incrível que pareça, tá? E agora, gente, deixa eu ver, estamos terminando aqui. Eu acho que você não quer continuar, né? Você não quer continuar sobrecarregada, né? Você quer focar no que realmente importa, não é isso? Comenta aí, eu tenho certeza que você quer isso, tá bom? Hoje, gente, eu dei uma pequena amostrazinha de como vai ser a nossa Semana da Referência em Eventos, né? Que vai acontecer lá no dia 31/3, no dia 2/4, no dia 3/4. Só uma amostrazinha, tá bom? Então, assim, se você gostou, se você curtiu, pode participar da Semana da Referência, você vai ver que vai ser muito mais. Porque lá eu vou te dar um passo a passo mesmo, como você ser referência, tá bom? E, como eu tô terminando, como eu falei com vocês, eu vou dar o presentinho, tá bom? O que é o presentinho? Eu preparei um PDF com um resumo de tudo que eu falei aqui, para você poder consultar sempre que você quiser, para você poder olhar e tudo mais, né? Tirar alguma dúvida, né? E como é que eu vou dar esse presente? Como é que vai ser isso? Eu vou salvar essa live aqui, lá no meu feed, aqui no Instagram, e você que comentar, colocar um comentário lá. Só que esse comentário, ele não pode ser um comentário qualquer, do tipo assim, gostei. Não, você vai colocar, eu gostei porque eu tive essa sacada. Eu gostei porque eu aprendi isso, entende?
Então você vai fazer um comentário, uma crítica aí do que foi interessante para você, tá bom? Fala aí, o que você mais gostou? E aí você coloca no comentário. Quando você colocar no comentário, eu vou mandar esse PDF no direct para você, tá bom? Por que eu vou fazendo isso? Para prestigiar as pessoas que assistiram, tá bom? Quem faz um comentário, quem coloca sacada legal, é sinal que assistiu a live, né? E mesmo quem não está assistindo ao vivo, que vai assistir depois, que ela vai estar salva, também pode colocar o comentário que eu vou mandar o PDF com resumo de tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? E amanhã eu vou estar de novo aqui com outro tema, com outra live, que vai ser bem interessante, tá? Qual que vai ser? Dá para viver de eventos públicos e corporativos? A verdade é que ninguém te conta, tá bom? Gente, então eu vejo vocês amanhã, dia 20/3, às 19 horas, com esse tema, beleza? E fazendo comentário, eu mando o PDF para vocês, tá bom? Coloca aí o que você mais sacou, o que você mais gostou, tá? O que vai te ajudar no seu dia a dia. Gente, um grande abraço, obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê aí amanhã, tá bom? Um abraço.